Olá, galerinha da 800. Vamos para mais uma aula de História. Sou a professora Jolinda e hoje nós vamos estudar sobre as rebeliões na América Portuguesa. As revoltas do período colonial brasileiro se dividiram entre interesses nativistas e interesses separatistas. O tipo de relação entre metrópole e colônia envolveu a prática da exploração. O objetivo das metrópoles era oferir o máximo de lucros possíveis com a produção das colônias. No Brasil, antes do ouro ser encontrado e causar grande alvoroço, a cana-de-açúcar era o principal produto produzido na região Nordeste. A exploração excessiva que era feita pela metrópole portuguesa teve seus reflexos de descontentamento a partir do século XVII. No final deste século, do século XVII, ocorreu apenas um movimento de revolta, mas foi ao longo do século XVIII que os casos se multiplicaram. Entre todos esses movimentos, pode-se distinguir duas orientações nas revoltas, a do tipo nativista e a do tipo separatista. As revoltas que se encaixam no primeiro modelo são caracterizadas por conflitos ocorridos entre os colonos ou defesa de interesses de membros da elite colonial. Somente as revoltas de tipo separatistas é que pregavam uma independência em relação a Portugal, mas essa independência em relação a Portugal não era do Brasil em todo, sim daquela região onde ocorria a revolta, como era no caso da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana. E também, mais tarde, ocorreram também outras revoltas separatistas, como a maior delas, a mais conhecida, a Guerra dos Farrapos. Entre as revoltas nativistas mais importantes estão a revolta de Beckman, a Guerra dos Emboabas, a Guerra dos Mascates e a revolta de Filipe dos Santos. Hoje, a aula de hoje, nós vamos estudar a Guerra dos Emboabas. Entre 1693 e 1695, grandes quantidades de ouro foram encontradas na colônia em uma região que passou a ser chamada de Minas Gerais. Em busca de ouro, pessoas de diferentes lugares foram até a região das Minas. Além da população colonial, o ouro atraiu também portugueses que moravam no reino, os renóis, que moravam em Portugal. De acordo com o jesuíta, o sonho de ficar rico era tão grande que várias pessoas faziam sacrifícios para chegar até as minas. Para lá foram brancos, mestiços, indígenas, negros, que eram homens e mulheres, jovens, idosos, nobres e pessoas do povo. Os paulistas, que descobriram o ouro em Minas Gerais, queriam o direito exclusivo de explorar essa riqueza. Porém, os renóis e as pessoas de outras capitanias também queriam esse direito. E aí começou o embate. Essas são figuras de como era feita a extração do ouro. As duas primeiras, como vocês estão vendo, eram os escravos que faziam esse trabalho. Embaixo, as duas de baixo, uma é de uma mina em Mariana, que pode ser vista, ela está lá intacta, mesmo com aquele acidente que aconteceu em Mariana, não afetou a mina, ela está lá para ser visitada. E do lado tem as pepitas de ouro. A Guerra dos Emboabas ocorreu uma disputa pelo direito de exploração do ouro. O conflito mais violento durou de 1707 a 1709 e ficou conhecido como a Guerra dos Emboabas. Os paulistas chamavam os portugueses de emboabas, que em tupi significava aves de pés cobertos ou emplumados, que era por causa do quê? Das botas que os portugueses usavam. Os paulistas também chamavam de emboabas as pessoas que vinham de outras regiões, os chamados forasteiros. O fim da Guerra dos Emboabas foi desfavorável para os paulistas. Após 2 anos e meio de luta, muitos combatentes paulistas morreram. E aí, procurando evitar novos conflitos, o que o governo português fez? Ele interveio na região e passou a exercer um controle mais rigoroso das minas. Além disso, a coroa elevou a Vila de São Paulo à categoria de cidade e criou a Capitania de São Paulo e Minas do Ouro, separada do Rio de Janeiro. Porém, em 1720, a capitania foi desmembrada em duas, São Paulo e Minas Gerais. Um fato que ficou muito conhecido na Guerra dos Emboabas é chamado de Capão da Traição. Por quê? No embate, na Guerra dos Emboabas,
entre paulistas e portugueses, né? O que aconteceu? Os paulistas estavam cercados, né? Estavam perdendo a batalha, né? A guerra. E aí os emboabas, que eram os portugueses e os forasteiros, ofereceram então uma rendição. Ó, vocês se rendem, né? E nada acontece. Tá bom. Então os paulistas aceitaram. Assim que eles depuseram as armas, né? Se renderam. O que os emboabas fizeram? Mataram todo mundo, assassinaram todo mundo. Então, esse fato foi chamado de Capão da Traição. O lugar exato ainda os historiadores não sabem, né? O lugar exato onde aconteceu isso aí. Eles têm mais ou menos uma noção que foi ali pelo Rio das Mortes, né? Mais ou menos ali. Eles têm uma ideia do local, mas não do local exato onde aconteceu o chamado Capão da Traição. Por hoje é só. Tá? Bom estudo, faça as atividades da página 82 do livro e até a próxima videoaula. Vamos estudar a revolta de Beckman.